No caso do Afeganistão, ou seja, um país foi ocupado foi ocupado durante 20 anos por um país foi ocupado. E o que aconteceu quando ele foi ocupado pelos Estados Unidos? O que aconteceu com o PIB per capita do Afeganistão? O Afeganistão, sabe o que aconteceu com o Afeganistão? Ou seja, em nome da liberdade de expressão, da democracia, dos direitos humanos, o Afeganistão voltou, por exemplo, a ser a fazer parte da Divisão Internacional do Trabalho como provedora de ópio para onde? Para a China? Para Cuba? Não, Estados Unidos. Esse é o lugar do Afeganistão hoje na Divisão Internacional do Trabalho. Então, quando se fala de ditadura e democracia, tem que ser levado isso em consideração. Porque um país que destrói o outro e coloca esse país... Estados Unidos destruiu o Afeganistão? Destruiu o Afeganistão. Mas o que aconteceu com o PIB per capita do Afeganistão quando ficou 20 anos ocupado? Deixa eu terminar meu raciocínio. Eles estão lá e os americanos destruíram o Afeganistão, não construíram uma ponte no Afeganistão, e fez o Afeganistão voltar, assim, uma era, vamos dizer assim, que o lugar dela na Divisão Social do Trabalho é prover ópio para a burguesia e a classe média alta americana. Né? Ou seja, só isso já seria suficiente para relativizar se os Estados Unidos são uma democracia ou não. Só isso. Só o fato deles se arvorarem do direito de destruir, de tomarem uma decisão, vamos dizer assim, autocrata, de destruir um país, já é motivo suficiente para se colocar em questão se eles são uma democracia ou não, tá? Porque eu acho que uma democracia um país que se diz democrático, né? E que sanciona quem não concorda com eles, destrói quem não concorda com eles, fragiliza muito, né? O conceito de democracia, isso daí, né? Por isso que eu acho que quando nós falamos de democracia e ditadura, nós temos que sair do simples e ir para o complexo, né? Ou seja, uma democracia que mantém, que tem a maior população carcerária do mundo, consome metade da cocaína do mundo, transforma um país em seu provedor de ópio para seu país, para si próprio, né? Um país, por exemplo, que agora está patrocinando uma guerra, que é a guerra do Iêmen, por exemplo, ou seja, eles estão fornecendo armas para a Arábia Saudita uma proxy war, né, como da Ucrânia, e que já morreram 400 mil pessoas nessa guerra, a guerra do Iêmen, com armas americanas, 100 mil crianças. Que democracia é essa? Eu fico me perguntando, ou seja, uma democracia cuja eleição presidencial custa 16 bilhões de dólares. Ou seja, para que você usa 16 bilhões de dólares para uma eleição? Para comprar o pensamento, né? Não é possível. Né? Ou seja, eu acho, Renata, que eu não estou desmerecendo a sua opinião sobre capitalismo ou desmerecendo a sua opinião sobre democracia. Sobre liberdade econômica. Eu acho que é uma métrica que ela usa e eu respeito. Eu não estou aqui para desqualificar o argumento dela. O que eu acho é o seguinte: ditadura e democracia tem que colocar no papel. Uma democracia que se arvora do direito de destruir países inteiros no mundo, porque se acha que seus valores são superiores, porque existe um destino manifesto por Deus de que eu sou uma pátria, um país, que eu sou condenado a civilizar os outros, isso pode ser uma democracia. Isso leva ao quê? Leva ao quê? A uma chamada ditadura militar global. Ou seja, os americanos, eles são tão bons que eles precisam ter 800 bases militares pelo mundo para vigiar o mundo. Para que eles precisam vigiar o mundo? Isso é uma democracia perfeita, um país perfeito, sabe? Também nunca falei que era perfeito. Não, eu tô falando de você, quando Renata. Você fala por exemplo, do Afeganistão, é uma pergunta que eu vou te fazer. Você falou de destruir um país. O Afeganistão é uma base muito importante para o terrorismo no mundo. E sempre foram contra... Não, e teve um problema gravíssimo que... Inclusive, eu sou uma fã de Reagan, mas ele acabou fazendo um erro gravíssimo no Oriente Médio quando ele fez... Por causa da invasão da União Soviética no Afeganistão. Ele acabou... tem até um documentário muito bom sobre isso. O Obama fez o mesmo com o Estado Islâmico. O Obama, todos eles. O Al-Qaeda, então, tudo aqui dos Estados Unidos. É importante observar isso sob a ótica da crítica e dos erros que foram cometidos. E nesse ponto eu concordo que eles armaram boa parte do terrorismo lá. Mas o ponto é que o terrorismo lá, ele aflorou e ele foi dentro do Afeganistão que foi responsável pela queda das Torres das Gêmeas. O Estado do Afeganistão, o Estado do Iraque acabam incentivando e financiando esses locais. Então, os Estados Unidos fizeram uma guerra com o Afeganistão e, obviamente, cada um pode ter sua opinião em relação se concorda ou discorda de ele fazer essa invasão. Mas durante os 20 anos que os Estados Unidos ficaram no Afeganistão, o pouco de liberdade econômica, o pouco do que eles conhecem como sociedade, como a sociedade deve funcionar, o PIB per capita do Afeganistão dobrou. E depois que o Afeganistão saiu, os Estados Unidos saiu do Afeganistão de uma forma vergonhosa feita pelo presidente Biden, o que aconteceu? As mulheres perderam, elas tinham muito mais liberdade a partir de então, perderam totalmente sua liberdade, não pode mais estudar. Não sei se vocês lembram de uma
de uma repórter britânica, se não me engano, falando que o Estado Islâmico estava lá, mas que estava tudo bem, e que eles iam dialogar, e que eles não eram tão radicais, e tudo isso foi por terra. Então, a forma como os Estados Unidos... E tem várias guerras que os Estados Unidos ou iniciaram ou entraram, que eu não concordo, mas o objetivo foi sempre manter essa ameaça, que é uma ameaça, sim, a do comunismo internacional de fora. A dessas... Ou inimigos da América que são então você acha que anos, então você acha, você está justificando você matar criança, velho, não, com drone... Desculpa. Você está justificando... Uma pergunta, ou seja... os drones que assassinam mulheres e crianças na Palestina, ou que assassinam mulheres e crianças no Iêmen, no Afeganistão, você está justificando por conta do ameaça do comunismo internacional, é isso? Não, eu falei que esse é um dos motivos pelos quais os Estados Unidos têm as bases militares. Não falei que é uma justificativa, mas aí você tem que olhar pelo ponto de vista das duas guerras. Então, quando você fala de Palestina, por exemplo, você tem um movimento terrorista que hoje Israel? Não, o Hamas. Não, o que eu conheço terrorismo lá é o Israel, né? O Estado terrorista Israel, né? Não, o Hamas é um movimento terrorista que Israel não é era um movimento... Não é. Não é Estado terrorista? Não é. O Israel já tentou negociar várias vezes. Esse não é um assunto que é super da minha dominância. Eu até acho que é legal você convidar alguém para falar isso, o André Laje, por exemplo. Já veio o Laço, já veio... O Laje já veio? Já veio o pessoal da Palestina também falar... E o Hamas é um movimento terrorista que tem a dominância da Palestina, e o que eles fazem contra Israel é absurdo. Não, acho que é o contrário, né? Mas aí... Não, eu sou... pró-Israel e você é pró-Palestina, e tá tudo bem. A gente vai discordar aqui, mas o ponto mais importante não é esse. Eles têm guerras feitas de forma errada, mataram gente no lugar que não tinha que matar, mas como é que, quando você olha para o que faz a China, o que fez a União Soviética, o que faz Cuba, o que faz Venezuela, você não tem liberdade de expressão nem para ser contra isso. Nos Estados Unidos, com a primeira emenda, que determina que você tem liberdade de expressão, inclusive lá, é diferente aqui do Brasil, que, por exemplo, se você falar que você é a favor do nazismo, por exemplo, que foi até aquela história do monarca que ele foi cancelado. Até isso lá você pode. Lá nos Estados Unidos, e aí concorde-se ou não, nos Estados Unidos você tem a liberdade de falar qualquer tipo de discurso. Seja ele, tem os cristãos americanos, eles falam, tudo bem, você pode, sei lá, fazer uma seita a favor do Satã. O problema é seu. Você não pode só fazer o call to action lá, que aí... Essas emendas e a forma como elas foram feitas e o que ele construiu no país, nos Estados Unidos, e nos países que seguiram aquilo, o Ocidente, o mundo livre, que eles se chamam, não dá para comparar com o que foi feito nos outros países. Isso não significa que não tenha erros, que não tinha tido problemas, que teve guerras que foram feitas de forma errada. Eles colocaram armas lá, levaram armas pro ISIS, para o Al-Qaeda. O Reagan fez um erro nisso quando fez a União Soviética invadiu o Afeganistão. Eles tentaram tirar a União Soviética de lá e acabaram armando os terroristas. Então teve erros no caminho, sem dúvida nenhuma. Mas quando a gente fala de níveis de sociedade, níveis de prosperidade, de liberdade de expressão, não dá para comparar uma coisa com a outra.